Bom, e como prometido, hoje quem está com a gente, vereador Lucas Cardoso. Lucas, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Atibaia TV, participando com a gente de um tema, vocês vão saber daqui a pouquinho, extremamente importante e, olha, envolve risco de vida, né, Lucas? Exatamente. Então, bem-vindo, obrigado aí pela presença. Muito obrigado, eu agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Lucas, vamos falar hoje sobre a questão da Serrinha, da região da entrada da cidade pela Lucas Nogueira Garcês, aquela entrada para quem vem da Fernão Dias pelo Frango Assado e chega no acesso a Lucas, lá no Alto da Lucas. Lucas, você levantou na sessão da Câmara o problema que aquela região vem enfrentando, principalmente com o tráfego de caminhões. Eu gostaria de saber um pouquinho o porquê, o que te motivou a entrar com esse questionamento lá na Câmara. Exatamente. Ali é uma serrinha perigosa. Porque tem... Opa, perdão, Lucas, deixa eu só que falha da produção aqui acontece ao vivo, estamos sujeitos a isso. Agora fica à vontade, Lucas. Ali é um local muito perigoso, com aquelas curvas, são muito sinuosas. Ali existe o problema de trânsito de caminhões, porque tem uma placa proibindo. Né? Eu levantei junto à prefeitura na última semana quantos caminhões passou no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Passa mais de 3.000 caminhões por mês ali. No mês de fevereiro passou 3.225 caminhões. Aí a pergunta vai proibir todo tipo de caminhão ou vai proibir carga pesada? Porque nós temos caminhões leves, que é para fazer entrega em área urbana, que é do tamanho de um carro praticamente, com um pequeno baú. E nós temos carretas de 10, 20, 30, mais de 40 toneladas. Tivemos um acidente recente com uma cegonha que arrastou 2 veículos. Nós temos um problema também ali de iluminação, de calçada, ou seja, tanto os veículos como os pedestres estão correndo risco ali. E na última madrugada eu tive ciência de um óbito que foi de um acidente envolvendo uma moto. Então a iluminação é muito importante, nós temos um problema sério. As pessoas falam, mas na Lucas de novo. Não, estamos falando de todas as pessoas que utilizam aquele caminho para ir trabalhar. Não é a região, é quem se locomove. Né? Você pode, entre 7 e 9 da manhã, ter mais ali de 1.500, 2.000 veículos pequenos indo se locomover para trabalhar. Porque então, hoje é um dos principais acessos. A gente tem os acessos para a cidade de Atibaia, hoje principais pela rodovia Fernão Dias, é aquele ali do Frango Assado e depois a gente tem o da Carvalho Pinto, ou seja, somente esses dois. O da Carvalho Pinto, para quem mora naquela região, né, da cidade, é muito mais acessível. Agora, todo o restante, todo esse lado da cidade, né, Alvinópolis, Maristela, enfim, Flamboyant, todo esse canto, é óbvio que o acesso é lucro. E o alto do Imperial e do Chacras Brasil e área rural, que atravessa o Frango Assado e quer se locomover para o centro, utiliza a parte alta da cidade, que é entrada pelo Frango Assado. Quem utiliza ali de manhã, você vê o trânsito que fica. Você imagina um caminhão com alta tonelada descendo ali, uma grande carreta, caminhão pesado, perder o controle num trânsito daquele de manhã. Que inclusive foi sua fala. Exatamente. Né? Porque assim, além da dificuldade de locomoção pelo comprimento, pelas curvas que ali são bastante, é um trecho bastante sinuoso. Isso. O principal problema que você levantou é essa preocupação, porque esses tipos de acidentes, Lucas, não adianta depois reclamar depois que aconteceu. Né? Tem que prever, né? Existe a possibilidade de um risco de um caminhão perder o freio? É claro que existe. É uma região de serra, uma região que tem descidas íngremes. Exatamente. E você levantou muito bem, né? A gente até agradece a sua colocação ali de trazer essas demandas, porque é algo que qualquer usuário que está ali está sujeito a perder a vida, né, em virtude de um acidente desse. Exatamente. Por isso a gente pediu para a prefeitura que tenha um corpo técnico, que tenha um engenheiro, que tenha as pessoas que são responsáveis pelo trânsito, para fazer esse estudo. O que é proibido, o que não é proibido. Está seguro para quem está transitando? Né? Eu observando, a gente vê que corre risco. Teve 2 acidentes, teve óbito, então a gente tem um trânsito muito intenso naquele local. Né? Como eu falei, só tem uma placa que cita assim, proibido caminhões. Vai proibir os mais de 3.000 caminhões que passam ali? Ou nós vamos proibir o que é realmente carga pesada e que pode causar um acidente fatal em caso de acidente? Né? Hoje está proibido, ou seja, esses 3.000 e poucos caminhões que passaram em janeiro, que passaram em fevereiro, estariam sujeitos a multa. Sujeito a multa, então irregular. Mas essa multa hoje, através do sistema de monitoramento da prefeitura, ela não causa isso? Não. A câmera é de segurança. É que ela faz a contagem de veículos, mas ela não faz autuação de trânsito. Né? Certo. Então seria um agente de trânsito que ou um policial que estivesse ali poderia autuar porque está proibido. Está proibido.
Nossa, a gente está falando, gente, mais de 100 caminhões dia, né? Se a gente transportar isso para horas, a gente está falando em torno de 5 caminhões hora, né? Que estão trafegando ali, né? E causando esse risco, causando esse problema de trânsito, né? Porque o caminhão tem, principalmente na região de serra, dependendo da carga do caminhão, ele não consegue desenvolver uma velocidade mínima, né? Ele Exato. fica Um problema mecânico pode causar naquela curva muito fechada, você leva alguém lá para dentro do barranco, né? Exatamente. Isso pode acontecer. Então a gente está preocupado com caminhões de alta tonelada, né? Caminhões de carga pesada. Ou de comprimento. Ou de comprimento, que acaba arrastando, como aconteceu com essa cegonha, que arrastou 2 veículos lá, causando acidente. Poderia ser algo mais grave também, né? Que não faz sentido, né, gente? Um caminhão cegonha ali naquela região ali é difícil entender, né? A gente até presenciou, outro dia eu estava passando por ali, vimos um caminhão cegonha ali, eu falei, gente, não cabe, né? Não tem como, ou o motorista, porque acontece muito também, a culpa não é do motorista, Lucas. E se de tiver manhã, sinalização, ele não sabe que ali, ele nunca veio para Atibaia, viu lá, acesso para Atibaia, ele entra. Né? Se não tiver uma sinalização antecedente ali a subida da serra, sinalizando muito bem, ó, alta tonelada é proibido, vamos dar um exemplo. Agora de manhã, por exemplo, as pessoas utilizam esse caminho para levar os filhos para a escola. Então são famílias e famílias utilizando um local que está perigoso. E inclusive tem escola ali perto da rotatória, né? Do lado do hotel. Exatamente. Tem o coque ali. Então nossa preocupação faça um estudo, né? Verifique onde vai proibir, onde vai sinalizar, onde vai orientar. A sinalização é muito importante para a gente poder fazer de forma preventiva, né? Algo que está arriscado a acontecer. Certíssimo, Lucas. Então, olha, nosso agradecimento aí por ter levantado esse tema, tá? É um tema que a gente vai estar de olho, a gente vai cobrar a administração pública, providências têm que ser tomadas, né? Não sei se já teve alguma resposta por parte da administração. Teve do número de caminhões que eu pedi, solicitando, a prefeitura enviou, que essa quantidade, né, não é um chute, é um número que foi registrado, mais de 3 mil veículos passando. Certo. E agora, provavelmente, vai ser feito um estudo... Eu solicitei para a Secretaria de Mobilidade, né, Departamento de Trânsito, fazer esse estudo do que vai ser feito ali para o futuro, né? Isso sempre ocorreu, não é de hoje, né? Mas a gente, hoje, como vereador, vem aqui atendendo demandas da população e pedidos de pessoas que se sentiram com medo quando vê aquelas carretas passando. E eu falei, não, vamos tocar nessa ferida e vamos pedir um estudo, né? Então agora está na mão da prefeitura para poder fazer essa análise desse local. E alguma providência com certeza tem que ser tomada. Então, Lucas, obrigado. Vamos te cobrar enquanto vereador, né? Tá acompanhando. A gente vai estar acompanhando o seu trabalho à frente desse problema. Junto à prefeitura, mais óbvio não existe, né? Claro que vamos acompanhar, vamos saber quais providências estão sendo tomadas. E Lucas, sinta-se à vontade quando tiver temas. Eu sei que você é um defensor da causa animal, a gente acompanha já você de longa data, um trabalho fantástico aqui na cidade. Vamos vir falar sobre os projetos. Vamos falar sobre esses projetos, porque é outro tema extremamente relevante. Exatamente. Você, na última sessão, também abordou uma questão da morte, né, de um animal. E do animal não, gente, de um ser, né? A gente tem que parar esse termo animal, desculpa, peço até desculpa, mas assim, é um ser que traz muita alegria, que traz muito amor para todos nós e que a gente tem que tratar com todo o respeito possível. Exatamente. Os animais também têm direitos. Direito de não sofrer, direito de não passar fome, e a gente tem que respeitar isso. Eles são vulneráveis e precisam de nós. E a gente precisa mudar essa cultura de que, tá lá, morreu, né, abandonado. Não pode ser assim. Lógico que é uma outra luta, é um passo por vez, nós vamos ter que fazer políticas públicas eficientes. A discussão é grande, mas eu tenho certeza que um passo por vez, né, um degrau por vez, nós vamos melhorar essa realidade e no futuro próximo ter um município que atenda melhor o direito dos animais. Sim, conta com a gente, tá? A gente acompanha essa pauta sua, que já não é de hoje, que a gente defende demais também. A própria questão, você levantou também muito bem, Lucas, muitas vezes um animal, um cachorrinho é atropelado. Né? As pessoas não pegam esse cachorrinho para socorrer porque isso deve gerar custo para ela, porque ela não tem para onde levar isso. Né? Então, isso daí, imagina Enfim, é lamentável a gente. É um ciclo, né, Cacá, para a gente concluir. Tem o caso de urgência e emergência, aconteceu um acidente, não tem como levar. Um animal abandonado, não tem onde levar. Então a gente precisa de uma mínima estrutura para poder atender esses animais, porque ele fica sofrendo, porque as pessoas não têm condições de ir lá pagar esse tratamento. Aí ele fica ali sofrendo. Né? Então esse é o primeiro passo. Depois você ter um local para poder levar esse animal, ter o primeiro atendimento, ter a vacinação, um abrigo decente, que ele não precisa de muita coisa. A gente sabe que os animais precisam de atenção e de carinho. Né? Uma comidinha, uma água, um local adequado, né? Fazer a castração
e depois incentivar a adoção. É um ciclo que países do primeiro mundo fizeram e acabaram com os animais de rua. Por quê? Tirou da rua, cuidou, levou no veterinário em caso de emergência, trouxe para um abrigo municipal, cuidou, castrou e incentivou a adoção. Isso é um ciclo mínimo, né? Sim. Depois nós temos outros desdobramentos que são leis de maus tratos, entre outras coisas. Mas isso é um ciclo que a prefeitura e o Brasil como um todo precisa mudar essa realidade e essa cultura. Eu sempre que vejo, Lucas, eu sempre me emociona a questão das pessoas em vulnerabilidade social, né, que moram ou que se encontram em situação de rua, tudo mais, sempre tem um bichinho do lado. E não desgruda. O amor, o apego, ou seja, esse laço não precisa de muito, esse laço precisa de amor. É o amor verdadeiro que os animais têm pelo ser humano. O tutor dele ali, que é um morador de rua, não tem nada para dar para ele, mas tem carinho. Exato. E ele não desgruda. Esse tutor, se precisar levar um animal machucado no veterinário, vai ter condições? Ele é morador de rua, ele não tem condições. Ele fica sofrendo junto com o animal dele na rua. Exato. Porque machucou, pegou uma ferida e vai levar aonde? Então a gente precisa de um mínimo de atendimento, igual a Santa Casa para um ser humano. Então o morador de rua pode pegar, prefeitura, me ajuda aqui, cuida do meu animal. Vai ficar sofrendo junto na rua. Então esse é o mínimo que a gente precisa. Porque levar ele não vai. Porque ele não vai desgrudar do dono. É só um atendimento nesse caso. E a gente não consegue ajudar também. Maravilha, Lucas. São temas, eu acho que muito relevantes. As pessoas que estão nos assistindo, com certeza, corroboram com a nossa opinião. Né? São pessoas... O ser humano ainda continua humano. Né? O que falta é, muitas vezes, o poder público entender que a humanidade está em cada pessoa, está em cada bichinho que a gente pode encontrar pelo caminho. Então tá bom, Lucas, mais uma vez, obrigado pela participação. Um abraço, tá obrigado pela oportunidade. Imagina, seja bem-vindo. A gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta a gente traz mais informações para todos vocês.